Peritos da ONU estudam enviar para o Brasil uma missão para avaliar as condições sociais e de direitos humanos enfrentadas por negros no país. O grupo de trabalho responsável por essa análise acabou de passar por Portugal e concluiu que, ainda hoje, o período colonial impacta a vida dos afrodescendentes no país. O grupo de especialistas da ONU diz ter encontrado sérios indícios de violação de direitos humanos de pessoas negras em Portugal. O relatório preliminar tem 85 pontos e lista casos de violência policial, abuso de autoridade e racismo sistêmico contra afrodescendentes. Tudo diretamente relacionado ao passado histórico do país. Para a chefe do grupo de trabalho, Dominique Day, a identidade portuguesa persiste atrelada à valorização da colonização e o papel dela no tráfico de escravos. Uma ideia de que os portugueses foram bem-sucedidos, definida pelo período colonial, sem referências às atrocidades raciais. A falta de reconhecimento de um passado violento chama a atenção de quem é vítima do racismo. Naki é natural do Togo, país da África Ocidental, e vive em Portugal há 7 anos. Depois de não encontrar referências ao período da escravidão destacadas em espaços públicos e monumentos de Lisboa, ele resolveu criar um city tour para turistas, focado na história que os portugueses não contam. Os lugares públicos contam sempre a mesma história, a história a história gloriosa de Portugal, a história dos descobrimentos, entre aspas. Os especialistas da ONU reconhecem algumas mudanças. A visita, por exemplo, foi um convite do governo. E o relatório destaca o Plano Nacional de Combate ao Racismo, que foi criado este ano. Ainda assim, o documento conclui que as pessoas negras acabam vítimas de um sistema que, além de desrespeitar, não dá oportunidades e propõe uma série de medidas urgentes para mudar o cenário. Os especialistas visitam 2 países por ano e uma viagem ao Brasil é considerada prioridade para 2022. No mês passado, houve uma reunião entre o grupo e representantes do governo brasileiro em Genebra, na Suíça, tratando desse assunto. A chefe dos especialistas explica que a pandemia agravou o cenário de vulnerabilidade social enfrentado pelas pessoas negras no Brasil. Muitos relatórios que eles produziram analisando o impacto da Covid-19 citam inclusive a trágica morte do menino Miguel de Santana, de 5 anos, em junho do ano passado. Miguel caiu do 9º andar de um prédio de luxo onde a mãe trabalhava como empregada doméstica. A patroa, Sari Corte Real, é acusada pela morte porque deixou o menino sair do apartamento sozinho enquanto a mãe, Mirte Souza, passeava com o cachorro de estimação da casa. Focamos no caso do Miguel como um exemplo. O governo, ao declarar trabalho doméstico como essencial, falhou em mitigar os riscos de trazer as pessoas sem proteção adequada, creches ou escolas, para deixar os filhos. Miguel é um exemplo trágico disso.